também está se alimentando bem e também tem dormido bem durante os últimos dias. E o último boletim, então, é do Rafael, que está aqui com a gente agora. Também dormiu bem, também passou bem. Algumas informações ele vai conseguir falar para vocês diretamente. Os exames de controle laboratorial da questão de infecção da lesão do pé direito dele estão cada dia melhores. Hoje ele vai fazer com o Dr. Mendonça uma redução de uma luxação no dedo do pé direito à tarde e reavaliação com o Dr. Rafael Tirapelli, que é o cirurgião plástico, e com a equipe de curativos aqui da Unimed do pé direito. Então, a gente está na dependência dessas reavaliações para definir a alta do Rafael. E pode ser à tarde, dependendo dessas avaliações, né, mas mais para o final da tarde. Acho que é isso. Agora é com vocês o Rafael, acho que vai falar aí, né? Ixi, agora pode deixar que é 3 horas. Bom dia para você, Rafael, aqui. É um prazer vê-lo bem, falando com a gente, assim como foi com o Alan no fim de semana. Eu gostaria que você falasse de coração agora o que significa esse momento, há poucas horas de receber a alta, e pela primeira vez falando com todos os jornalistas juntos aqui. Bom, primeiro dizer que é um prazer estar falando com os amigos aqui, tenho muitos amigos aqui. Vocês vão me desculpar se eu me emocionar, porque a gente pensa que vai ser mais fácil, né? Que a gente vai falar aqui, vai chegar aqui, vai conversar com vocês, porque todos nós tínhamos um sonho, que era chegar lá em Medellín, de fazer um grande jogo, de mobilizar a cidade toda para ir para Curitiba no dia 7 e participar desse momento tão importante da história da Chapecoense. Um sonho que foi interrompido. Para 6 pessoas foi um período de muita luta, não foi fácil. Nós ficamos num país que, graças a Deus, tinha uma estrutura razoável para nos atender. Eu quero agradecer aqui de coração o Dr. Stakonski, o Dr. Sonali, o Dr. Mendonça, porque depois do acidente, eu era o único que não era atleta, digamos assim. E lá no fundo você pensa que de repente o tratamento poderia ser diferente, né? Você é um jornalista, você trabalha para uma empresa, você não faz parte do grupo da Associação Chapecoense de Futebol. E logo depois que eu retomei meus sentidos, assim, eles fizeram questão de chegar e dizer que eu estava com eles. Isso me deu uma tranquilidade muito grande, tanto na Colômbia, né, que eu imaginava que logo depois que eu fui retirado de onde eu estava, né, preso, alguns galhos de árvores com lesões, eu imaginava que logo depois, 3 dias depois, eu estaria em casa. Até falei com o Dr. Stakonski aqui, aí depois eles me colocaram me centraram, né? Eles disseram, não é assim não. E depois que eu entendi esse processo todo, aí começou uma recuperação, imagino eu, muito boa, de cicatrização, e eu não, digamos assim, eu desacelerei, né? Todo jornalista é muito acelerado, né? A gente sabe disso. No momento que eu entendi que eu precisava desacelerar, que os médicos estavam ali para me ajudar, que nós iríamos sair dessa, e eu comecei a entender o tratamento, e tanto lá quanto aqui, aí eu pude me recuperar definitivamente não, né? Porque ainda tem muitas coisas pequenas perto do que a gente passou, e se precisasse ficar mais uma semana no hospital, eu ficaria, porque eu quero estar 100%.
como disse os médicos, né? A gente está ganhando o jogo até os 45 minutos do segundo tempo, né? A gente não pode agora fraquejar, fisioterapia. E então eu estou muito feliz, mas se precisasse ficar mais uma semana aqui, né, doutor Rovani, toda essa coisa, ficar me aturando aqui, iam ficar me aturando, porque eu quero sair daqui e quero voltar ao trabalho extremamente restabelecido. Eu tenho minha data, dia 9 de janeiro, eu quero voltar a trabalhar, e dia 25 de janeiro eu quero narrar Joinville e Chapecoense. Não sei como é que eu vou subir, né, naquelas cadeiras lá, né, se eu tiver ainda com alguma dificuldade para caminhar por causa das lesões, mas eu não quero saber. Dia 25, Joinville e Chapecoense, pela Primeira Liga, se a data for confirmada, eu vou estar lá, porque eu não vou deixar passar. Eu tenho um dever muito grande, assim, com toda a comunidade de Chapecó, que acreditou. Se ela acredita, eu vou fazer. Eu vou me recuperar e eu vou fazer. Por isso que hoje eu vou para casa, mas vou ficar completamente assim no tratamento que ainda resta, para que eu possa estar voltando com tudo e com força para o próximo dia 9 de janeiro, voltar a trabalhar na rádio, e dia 25, se Deus quiser, 25, 29 e assim por diante, acompanhar todos os jogos da Chapecoense, porque a gente tem um ano maravilhoso pela frente. A Chapecoense tem um ano maravilhoso e a gente tem que dar um passo para frente. A gente tem que enaltecer, a gente tem que lembrar sempre daqueles que se foram, mas a gente tem que dar um passo para frente. Eu quero ajudar, dentro da minha limitação, dentro daquilo que eu posso fazer, a comunidade a lembrar disso, né? Que a gente tem que dar um passo para frente e que 2017 será um ano maravilhoso para todos nós. É um prazer enorme estar com você aqui, é muito bom ver você se recuperando. E você nos proporcionou uma imagem muito significativa, muito impactante na hora que você aterrissou aqui e o seu filho te abraçou, aquela imagem com o Tavinho. E a gente que vai cobrindo aqui, fica na porta do hospital, vê toda hora o Tavinho cheio de energia, rindo e tal. Ele é meio que o guia dos demais parentes, porque ele vem conduzindo os tios que vêm te visitar aqui. Queria que você falasse um pouquinho dessa relação com o teu filho, com a família, a importância da tua alta de reencontrá-los. Ele me mandava WhatsApp sempre que ele vinha para cá, ele dizia: ó, avisa aí que eu estou chegando, né? Avisa aí que eu estou chegando e eu vou entrar. Mas o Tavinho, ele proporcionou, algumas pessoas podem acreditar, outras não, mas no dia que nos informaram, né, que foram até a casa da minha família, da minha esposa, informar do acidente, eram duas pessoas chamadas Rafael no avião, né? E não conseguiam confirmar o nome, em que pese um médico pegou meu passaporte e conseguiu entrar no meu Facebook e avisar, mas foi uma mensagem aleatória dentro de um outro contexto, e naquela hora de crise, naquela hora de causa, a gente entende muito bem como funciona. E na hora do desespero da minha esposa, meu filho batia no peito e dizia que sentia que eu estava vivo. Várias vezes ele falou isso durante aquela madrugada, que sentia o coração dele, que o meu coração batia no peito dele. Então a gente criou uma relação muito grande e realmente eu estava vivo. Eu estava lutando ali para viver. Os médicos prometem que num churrasco vão me contar como é que eu estava depois que passar tudo isso. Mas ele, em todo momento, ele batia no peito e dizia que eu estava vivo. E realmente eu estava vivo. Então, quando ele chegou ali, a gente já conversava, né, por rede, assim, fazia vídeo e tal. Eu tentava não conversar muito com ele para não mostrar as cicatrizes, né, porque a gente nunca sabe qual é a reação de uma criança de 11 anos, né. Eu tenho algumas cicatrizes, mas estava bem pior do que está agora. E a gente criou uma ligação maior ainda, né? Maior ainda. E então, aquele abraço, agradecer também, né, a Força Aérea Brasileira, porque a gente sempre, às vezes, a gente critica o todo e a gente não consegue separar as coisas, né? A gente pode criticar a CBF, mas através do Dr. Pagura, né, Dr. Stankowski? Dr. Pagura, que veio da CBF, sistema de atletas, saúde, alguma coisa assim, né? Não sei qual é a determinação. Ele foi até Medellín.
o coordenador médico da CBF, ele foi determinante para que a gente pudesse mudar de hospital. A Força Aérea Brasileira também, através do capitão Mutini, que foi lá fora, pegou meu filho. Ele ficou também sensibilizado com a entrevista que eu dei no domingo, né, contando essa história. E ele fez questão de buscar meu filho e levou lá para dentro da aeronave. E eu não esperava aquilo, né? Porque nós tínhamos uma impressão de nos encontrarmos aqui no hospital, até pela logística, né? Sair da aeronave, já entrar direto na ambulância e voltar. E agora é o seguinte, né? A casa está preparada lá, né? O videogame já está pronto. E agora eu vou ter com quem me ocupar por um bom tempo aqui nessa recuperação. Mas é uma figura, é uma figurinha, 11 anos de idade, com aquele astral todo, né? Ele não deixa cair a bola, não. De repente ele não tem a noção, mas que ele tem a noção agora, né? Do pai dele que lutou para estar aqui. É essa a impressão que eu quero passar para ele. Rafael, aqui, bom te ver. Quero dizer que dia 25 eu vou roubar um café lá na cabine da Oeste Capital, tá? Vai assim ter. Como foi no jogo contra o São Lourenço. E a gente vai ficar falando das coisas boas da Chapecoense. Enfim, gostaria que tu ficasse bem à vontade, Rafa, se você não quiser falar sobre esse assunto. A gente sabe que é bem recente, que o emocional ainda está um pouquinho abalado. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho. Você falou que acordou no meio de galhos, enfim. Do que você lembra desse momento? Porque do teu lado estava o Renan, né? Isso. Além de colega nosso da RIC TV, também era colega teu de reportagens todos os dias da Chapecoense. Meu incentivador, ele sempre... Nós criamos uma relação muito grande em 2014, quando ele foi para a Oeste Capital, para que a gente pudesse, a todo momento, né? Ele, não, vamos lá, vamos para Barranquilha, vamos para Buenos Aires, nós fomos para todas, né? Para todos os jogos da Copa Sul-Americana. Nós éramos a única equipe, eu e ele, né? Ou eu e o Fernando, que tínhamos ido a todos os jogos da Copa Sul-Americana fora do Brasil e aqui no Brasil também, desde Cuiabá, né? Desde Cuiabá, no dia do meu aniversário. A história começou no dia 25 de agosto, no dia do meu aniversário. Chapecoense e Cuiabá, lá na Arena Pantanal. E, assim, eu troquei 4 vezes de lugar no voo. Porque chegou um momento que começou a ficar chato, né? Então você sentava do lado de um, conversava, aí você pro lado de outro conversava, sabe? Todo mundo fazia isso, né? Até o Alan foi puxado porque da metade para trás era a imprensa, no outro voo era o contrário, né? Para Barranquilha, metade a imprensa ficava na frente e os atletas atrás. Dessa vez, até minha mochila com os equipamentos que eu levo estavam na 3, né? Na 3, mas aí me informaram, não, a imprensa vai lá atrás. E eu troquei 4 vezes de lugar. Até que sentei junto com o Djalma, colega de vocês, né? Da RBS TV. E ali nós ficamos conversando sobre a emissora antiga, da nossa presença. E o Renan sentou do meu lado, porque estava sentado ali porque o comissário falou para ele que o Messi sentou ali. Né? Quando levou a seleção argentina para Belo Horizonte, né? Diz que o Messi sentou ali. Então, conversa vai, conversa vem, todos nós nos acomodamos até o momento que apagaram-se as luzes, as turbinas. Eu, sinceramente, eu não sei a partir de que momento, né, eu lembro, a única coisa que eu falei é de que eu achava que o pior já tinha passado. Na minha cabeça ele iria retomar os motores, né? Porque nós não imaginávamos que tem uma autonomia o voo, né? O voo vai indo, e a gente perguntava para o comissário, não, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, né? 10 minutos, e por 10 minutos a gente perdeu 71 pessoas. Que era o tempo, né, que seria, digamos, dali até pousar no aeroporto, né, daquela cidade. E eu lembro até hoje, né, eu acho que eu não tive pesadelos, assim, porque eu falei muito sobre isso, né, lá no hospital mesmo as pessoas perguntavam, então você vai falando, você vai naturalizando, né, algumas coisas. E realmente, aí, quando eu acordei, que eu levei um susto, assim, eu fiquei na primeira parte, né, logo que, imagino, porque o avião ele não caiu, viu, gente? Não despressurizou cabine, não caiu máscaras de oxigênio, absolutamente nada. Ele foi e bateu. Simplesmente bateu no morro, no cerro, que agora chama-se Cerro Chapecoense. E pelo que eu entendi, eu fiquei já na primeira parte, na parte de cima, e depois o avião ele foi indo, né, descendo a ribanceira.
e as buscas começaram lá por baixo, né? Então, eu despertei vendo algumas luzes. O Renan, infelizmente, estava à minha esquerda, o Djalma à minha direita. Chamei, mas não tinha mais, né? Eu não tinha noção ali do que poderia ter acontecido, né? Porque eu não via ninguém ao meu redor, assim, a não ser os 2 colegas. E o meu banco, nós estávamos em 3, o banco ficou intacto, assim. Eu fiquei preso, né, pelo cinto, e como se alguma coisa segurasse-nos, né? Que nós, de repente, se não tivesse, de repente, essas 2 árvores ali, alguma coisa que nos segurasse, nós seríamos lançados, sabe-se lá onde, né? E foi um milagre, a gente estava ali, e quando eu vi as luzes eu despertei, eu lembro que a primeira coisa que eu falei foi, o que é isso? E eu achava que era um sonho, que de repente teria adormecido na aeronave, que alguém ia me chamar, chegamos, pousamos, alguma coisa assim, e não era isso, né? Aí eu consegui ver as luzes, chamei, não havia nenhum socorrista próximo ali. Eles estavam no alto, assim, porque quando eu vi algumas luzes, que eu acho que, eu não sei se é o VOR que eles chamam lá naquele local, que indica a questão também dos aviões, enfim, eu imaginei que eu seria atendido, né? E aí os socorristas desceram, me retiraram por trás, assim, porque por frente era muito alto, e aí foi. Aí eu lembro de tudo. Eu lembro que eu queria que avisasse minha esposa de que eu estava bem. Eu sabia o estresse que poderia gerar essa notícia quando chegasse ao Brasil. Não sei quanto tempo a gente ficou lá. Até tentei conversar com o Neto agora, né? Porque a gente não tem essa noção, né? Porque o acidente foi por volta de 10h15, horário de Brasil. Não, 10h15 horário local, 1h e pouco horário do Brasil, né? E aí depois eu lembro de tudo, né? Lembro de tudo, ser carregado, assim, extremamente dificuldade, pedra, barro, os caras paravam porque era muito pesado. Lembro também, eu ouvi assim, a gente não estava numa ambulância, a gente estava numa caminhonete, né? Traçada, senão a gente não conseguia passar por onde nós estávamos, né? Eu escuto o barulho ainda daquela tração toda, até pararmos num local onde já havia uma central de atendimento, e depois nós fomos levados ao primeiro hospital, onde eu acho que fiquei 2, 3 dias, eu não me recordo, perdi completamente o tempo ali. Mas foi uma barra. E eu lembro ainda que eu ia pegar um carro e eu só pensava o seguinte, eu estou a 40 quilômetros do hospital. Que eu sabia que era 40 quilômetros do aeroporto até Medellín. E eu pensava, nossa, eu estou a 40 quilômetros do hospital ainda. Mas não podemos reclamar de nada. Eu falo que problema para mim agora tem que ser problema. Não tem problema. O problema tem que ser um problema. Porque a gente aprende a encarar, a gente fica completamente suscetível, a gente não consegue tomar banho, a gente não consegue se mexer, a gente perde massa muscular, a gente fica na mão das pessoas. Na mão das pessoas. Então, o problema agora tem que ser o problema. Né? Você tem que tentar resolver o problema. E tantas vezes que a gente reclama de ter que acordar para fazer o programa com 2 graus de temperatura. Nossa, pode nevar agora, viu, doutor Rovani? Pode nevar, eu vou com o maior prazer. A gente reaprende algumas coisas, que a gente reclama de pouquíssimas coisas, né? A gente reclama do calor, a gente reclama do frio. É óbvio que a gente reclama porque a gente já tem um patamar, né? Mas eu imagino que agora eu tenho outro patamar. E espero sempre levar essa esperança. Falei agora brinquei, né? Tinha um torcedor do Internacional ali, né? Falei, nossa, tem gente pior do que eu e ainda usa camisa, né? Né, Vandor? E aí ele falando, né, da mulher dele que sofreu um acidente. Daí eu falei, olha, crê, meu amigo, crê. Eu caí de um avião, eu estou aqui, estou falando contigo, crê. Né? Crê que é possível, né? A gente tem um propósito, crê. Eu acho que é essa mensagem que a gente tem que passar, porque Deus operou um milagre ali 2 vezes, porque de repente se eu não tivesse acordado naquele momento que as lanternas passavam por ali, o meu atendimento, podia ser muito mais complicado, né? Podia ter, né? Os médicos poderiam ter um problema muito maior comigo do que tiveram. Rafael, parabéns pela tua recuperação. Também está se alimentando bem e também tem dormido bem durante os últimos dias. E o último boletim, então, é do Rafael, está aqui com a gente agora. Também dormiu bem, também passou bem. Algumas informações ele vai conseguir falar para vocês diretamente.
Os exames de controle laboratorial da questão de infecção da lesão do pé direito dele estão cada dia melhores. Hoje ele vai fazer com o Dr. Mendonça uma redução de uma luxação no dedo do pé direito à tarde e reavaliação com o Dr. Rafael Tirapelli, que é o cirurgião plástico, e com a equipe de curativos aqui da Unimed do pé direito. Então, a gente está na dependência dessas reavaliações para definir a alta do Rafael. E pode ser à tarde, e dependendo dessas avaliações, né, mas mais para o final da tarde. Acho que é isso. Agora é com vocês o Rafael, acho que vai falar aí, né? Ixi, agora pode deixar que é 3 horas. Bom dia para você, Rafael, aqui. É um prazer vê-lo bem, falando com a gente, assim como foi com Alan no fim de semana. Eu gostaria que você falasse de coração agora o que significa esse momento, há poucas horas de receber alta e pela primeira vez falando com todos os jornalistas juntos aqui. Bom, primeiro dizer que é um prazer estar falando com os amigos aqui, tenho muitos amigos aqui. Vocês vão me desculpar se eu me emocionar, porque a gente pensa que vai ser mais fácil, né? Que a gente vai falar aqui, vai chegar aqui, vai conversar com vocês, porque todos nós tínhamos um sonho, que era chegar lá em Medellín, de fazer um grande jogo, de mobilizar a cidade toda para ir para Curitiba no dia 7 e participar desse momento tão importante da história da Chapecoense. Um sonho que foi interrompido. Para 6 pessoas foi um período de muita luta, não foi fácil. Nós ficamos num país que, graças a Deus, tinha uma estrutura razoável para nos atender. Eu quero agradecer aqui de coração o Dr. Stakonski, o Dr. Sonali, Dr. Mendonça, porque depois do acidente, eu era o único que não era atleta, digamos assim. E lá no fundo você pensa que de repente o tratamento poderia ser diferente, né? Você é um jornalista, você trabalha para uma empresa, você não faz parte do grupo da Associação Chapecoense de Futebol. E logo depois que eu retomei meus sentidos, assim, eles fizeram questão de chegar e dizer que eu estava com eles. Isso me deu uma tranquilidade muito grande, tanto na Colômbia, né, que eu imaginava que logo depois que eu fui retirado de onde eu estava, preso, alguns galhos de árvores com lesões, eu imaginava que logo depois, 3 dias depois, eu estaria em casa. Até falei com o Dr. Stakonski aqui, aí depois eles me colocaram me centraram, né? Eles disseram, não é assim não. E depois que eu entendi esse processo todo, aí começou uma recuperação, imagino eu, muito boa, de cicatrização, e eu não, digamos assim, eu desacelerei, né? Todo jornalista é muito acelerado, né? A gente sabe disso. No momento que eu entendi que eu precisava desacelerar, que os médicos estavam ali para me ajudar, que nós iríamos sair dessa, e eu comecei a entender o tratamento, e tanto lá quanto aqui, aí eu pude me recuperar definitivamente não, né? Porque ainda tem muitas coisas pequenas perto do que a gente passou. E se precisasse ficar mais uma semana no hospital, eu ficaria, porque eu quero estar 100%. Como disse os médicos, né? A gente está ganhando o jogo até os 45 minutos do segundo tempo, né? A gente não pode agora fraquejar, fisioterapia. E então eu estou muito feliz, mas se precisasse ficar mais uma semana aqui, né, doutor Rovani, todos essa coisa, ficar me aturando aqui, iam ficar me aturando,
porque eu quero sair daqui e quero voltar ao trabalho extremamente restabelecido. Eu tenho minha data, dia 9 de janeiro, eu quero voltar a trabalhar, e dia 25 de janeiro eu quero na Rádio Joinville Chapecoense. Não sei como é que eu vou subir, né? Naquelas cadeiras lá, né? Se eu tiver ainda com alguma dificuldade para caminhar por causa das lesões, mas eu não quero saber. Dia 25, Joinville e Chapecoense, pela Primeira Liga, se a data for confirmada, eu vou estar lá, porque eu não vou deixar passar. Eu tenho um dever muito grande, assim, com toda a comunidade de Chapecó, que acreditou. Se ela acredita, eu vou fazer. Eu vou me recuperar e eu vou fazer. Por isso que hoje eu vou para casa, mas vou ficar completamente assim no tratamento que ainda resta, para que eu possa estar voltando com tudo e com força para o próximo dia 9 de janeiro, voltar a trabalhar na rádio, e dia 25, se Deus quiser, 25, 29 e assim por diante, acompanhar todos os jogos da Chapecoense. O Djalma, colega de vocês, né, da RBS TV, e ali nós ficamos conversando sobre a emissora antiga, da nossa presença, e o Renan sentou do meu lado, porque estava sentado ali porque o comissário falou para ele que o Messi sentou ali. Né? Quando levou a seleção argentina para Belo Horizonte, né? Diz que o Messi sentou ali. Então, conversa vai, conversa vem, todos nós nos acomodamos até o momento que apagaram-se as luzes, as turbinas. Eu, sinceramente, eu não sei a partir de que momento, né, que eu lembro, a única coisa que eu falei é de que eu achava que o pior já tinha passado. Na minha cabeça, ele iria retomar os motores, né? Porque nós não imaginávamos que tem uma autonomia o voo, né? O voo vai indo, e a gente perguntava para o comissário, não, 10 minutos, né? 10 minutos, e por 10 minutos a gente perdeu 71 pessoas, que era o tempo, né, que seria, digamos, dali até pousar no aeroporto, né, daquela cidade. E eu lembro até hoje, né, acho que eu não tive pesadelos, assim, porque eu falei muito sobre isso, né, lá no hospital mesmo as pessoas perguntavam, então você vai falando, você vai naturalizando, né, algumas coisas. E realmente, aí, quando eu acordei, que eu levei um susto, assim, eu fiquei na primeira parte, né, logo que, imagino, porque o avião ele não caiu, viu, gente? Não despressurizou cabine, não caiu máscara de oxigênio, absolutamente nada. Ele foi e bateu. Simplesmente bateu no morro, no cerro, que agora chama-se Cerro Chapecoense. E pelo que eu entendi, eu fiquei já na primeira parte, na parte de cima. E depois o avião ele foi indo, né, descendo a ribanceira. E as buscas começaram lá por baixo, né? Então, eu despertei, vendo algumas luzes. O Renan, infelizmente, estava à minha esquerda, o Djalma à minha direita. Chamei, mas não tinha mais, né? Eu não tinha noção ali do que poderia ter acontecido, né? Porque eu não via ninguém ao meu redor, assim, a não ser os dois colegas. E o meu banco, nós estávamos em 3, o banco ficou intacto, assim. Eu fiquei preso, né, pelo cinto, e como se alguma coisa segurasse-nos, né? Que nós, de repente, se não tivesse, de repente, essas duas árvores ali, alguma coisa que nos segurasse, nós seríamos lançados, sabe-se lá onde, né? E foi um milagre, a gente estava ali, e quando eu vi as luzes, eu despertei, eu lembro que a primeira coisa que eu falei foi, o que é isso? E eu achava que era um sonho, que de repente teria adormecido na aeronave, que alguém ia me chamar, chegamos, pousamos, alguma coisa assim, e não era isso, né? Aí eu consegui ver as luzes, chamei, não havia nenhum socorrista próximo ali, eles estavam no alto, assim, porque quando eu vi algumas luzes, que eu acho que, eu não sei se é o VOR que eles chamam lá naquele local, que indica a questão, porque a gente tem um ano maravilhoso pela frente. O Chapecoense tem um ano maravilhoso, e a gente tem que dar um passo para frente. A gente tem que enaltecer, a gente tem que lembrar sempre daqueles que se foram, mas a gente tem que dar um passo para frente. Eu quero ajudar, dentro da minha limitação, dentro daquilo que eu posso fazer, a comunidade a lembrar disso, né? Que a gente tem que dar um passo para frente e que 2017 será um ano maravilhoso para todos nós.
É um prazer enorme estar com você aqui. É muito bom ver você se recuperando. E você nos proporcionou uma imagem muito significativa, muito impactante na hora que você aterrissou aqui e o seu filho te abraçou, aquela imagem com o Tavinho. E a gente que vai cobrindo aqui, fica na porta do hospital, vê toda hora o Tavinho cheio de energia, rindo e tal. Ele é meio que o guia dos demais parentes, porque ele vem conduzindo os tios que vêm te visitar aqui. Queria que você falasse um pouquinho dessa relação com o teu filho, com a família, a importância da tua alta de reencontrá-los. Ele me mandava WhatsApp sempre que ele vinha para cá, ele dizia: ó, avisa aí que eu estou chegando, né? Avisa aí que eu estou chegando e eu vou entrar. Mas o Tavinho, ele proporcionou, algumas pessoas podem acreditar, outras não, mas no dia que nos informaram, né, que foram até a casa da minha família, da minha esposa, informar do acidente, eram 2 pessoas chamadas Rafael no avião, né? E não conseguiam confirmar o nome, em que pese um médico pegou meu passaporte e conseguiu entrar no meu Facebook e avisar, mas foi uma mensagem aleatória dentro de um outro contexto, e naquela hora de crise, naquela hora de causa, a gente entende muito bem como funciona. E na hora do desespero da minha esposa, meu filho batia no peito e dizia que sentia que eu estava vivo. Várias vezes ele falou isso durante aquela madrugada, que sentia o coração dele, que o meu coração batia no peito dele. Então a gente criou uma relação muito grande e realmente eu estava vivo. Eu estava lutando ali para viver. Os médicos prometem que num churrasco vão me contar como é que eu estava depois que passar tudo isso. Mas ele, em todo momento, ele batia no peito e dizia que eu estava vivo. E realmente eu estava vivo. Então, quando ele chegou ali, a gente já conversava, né, por rede, assim, fazia vídeo e tal, tentava não conversar muito com ele para não mostrar as cicatrizes, né, porque a gente nunca sabe qual é a reação de uma criança de 11 anos, né. Eu tenho algumas cicatrizes, mas estava bem pior do que está agora. E a gente criou uma ligação maior ainda, né, maior ainda. E então, aquele abraço, agradecer também, né, a Força Aérea Brasileira, porque a gente sempre, às vezes, a gente critica o todo e a gente não consegue separar as coisas, né? A gente pode criticar a CBF, mas através do Dr. Pagura, né, Dr. Stankowski? Dr. Pagura, que veio da CBF, sistema de atletas, saúde, alguma coisa assim, né? Não sei qual é a determinação, ele foi até Medellín, o coordenador médico da CBF, ele foi determinante para que a gente pudesse mudar de hospital. A Força Aérea Brasileira também, através do capitão Mutini, que foi lá fora, pegou meu filho. Ele ficou também sensibilizado com a entrevista que eu dei no domingo, né, contando essa história. E ele fez questão de buscar meu filho e levou lá para dentro da aeronave, e eu não esperava aquilo, né? Porque nós tínhamos uma impressão de nos encontrarmos aqui no hospital, até pela logística, né? Sair da aeronave, já entrar direto na ambulância e voltar. E agora é o seguinte, né? A casa está preparada lá, né? O videogame já está pronto. E agora eu vou ter com quem me ocupar por um bom tempo aqui nessa recuperação. Mas é uma figura, é uma figurinha. 11 anos de idade, com aquele astral todo, né? Ele não deixa cair a bola, não. De repente ele não tem a noção, mas que ele tem a noção agora, né? Do pai dele que lutou para estar aqui. É essa a impressão que eu quero passar para ele. Rafael, aqui, bom te ver. Quero dizer que dia 25 eu vou roubar um café lá na cabine da Oeste Capital, tá? Vai como ter. Foi no jogo contra o São Lourenço. E a gente vai ficar falando das coisas boas da Chapecoense. Enfim, gostaria que tu ficasse bem à vontade, Rafa, se você não quiser falar sobre esse assunto. A gente sabe que é bem recente, que o emocional ainda está um pouquinho abalado. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho. Você falou que acordou no meio de galhos, enfim. Do que você lembra desse momento? Porque do teu lado estava o Renan, né? Isso. Além de colega nosso da RIC TV, também era colega teu de reportagens todos os dias da Chapecoense. Meu incentivador, ele sempre... Nós criamos uma relação muito grande em 2014, quando ele foi para a Oeste Capital, para que a gente pudesse, a todo momento, né? Ele, não, vamos lá, vamos para Barranquilha, vamos para Buenos Aires, nós fomos para todas, né? Para todos os jogos da Copa Sul-Americana, nós éramos a única equipe, eu e ele, né? Ou eu e o Fernando,
que tínhamos ido a todos os jogos da Copa Sul-Americana fora do Brasil e aqui no Brasil também, desde Cuiabá, né? Desde Cuiabá, no dia do meu aniversário. A história começou no dia 25 de agosto, no dia do meu aniversário. Chapecoense e Cuiabá, lá na Arena Pantanal. E, assim, eu troquei 4 vezes de lugar no voo. Porque chegou um momento que começou a ficar chato, né? Então você sentava do lado de um, conversava, aí você pro lado de outro conversava, sabe? Todo mundo fazia isso, né? Até o Alan foi puxado porque da metade para trás era a imprensa, no outro voo era ao contrário, né? Para Barranquilla, metade a imprensa ficava na frente e os atletas atrás. Dessa vez, até minha mochila com os equipamentos que eu levo estavam na 3, né? Na 3, mas aí me informaram, não, a imprensa vai lá atrás. E eu troquei 4 vezes de lugar, até que sentei junto com